E aí a ideia é que no caso da média, a gente tem como obter esse erro padrão, que a gente vai chamar de EP do x barra, ou seja, o erro padrão da estimativa de média. E simplesmente ele é dado por essa fórmula daqui. É o desvio padrão das alturas na população, individuais, alturas individuais. Calculei o desvio padrão de toda a população. Pelo nosso modelo, eu conheço a população primeiro, né? Eu estou naquele caminho contrário. Eu conheço a população e estou descrevendo as possíveis amostras. Então, se eu conheço a população, eu poderia calcular o desvio padrão da população, sigma x. Quanto seria o erro padrão de cada uma das amostras, em termos da média amostral? É aquele mesmo sigma x dividido pela raiz quadrada do número de indivíduos. Então, por exemplo, se eu tenho 4 indivíduos e calculo a média, o erro padrão dessa média é raiz quadrada de 4, 2. É metade do desvio padrão individual. Se eu calculo a média agora não de 4 indivíduos, mas de 16 indivíduos, o meu erro padrão, em vez de ser metade do desvio padrão individual, é 1/4 do desvio padrão individual. Ou seja, a gente vê que quanto maior o N, menor o erro padrão, dado uma mesma variabilidade individual. Entenderam a ideia? Isso é o que nos define que realmente aquela estimativa tomada com base em 1000 pessoas é muito mais, digamos, acurada, digamos assim, do que uma estimativa extraída a partir de 15 pessoas. Por quê? Porque, em geral, a gente pega e divide pelo número de indivíduos, ou pela raiz quadrada do número de indivíduos, mas tem alguma influência o número de indivíduos da amostra na variabilidade da minha estimativa. Em geral, quanto maior o número de indivíduos da amostra, menor é a variabilidade da estimativa. Mas eu espero que ela esteja próxima do valor real. Tranquilo? Como se chega nessa equaçãozinha, pessoal, não é de todo absurdo, mas a gente vai pular. Se alguém quiser, depois eu mostro, seja no papel ou talvez no próprio computador, a gente pode simular alguma coisa desse tipo, mas a princípio vamos aceitar isso, que não é tão difícil da gente entender. Ou seja, se os indivíduos são muito variáveis, a estimativa também vai ser muito variável. Então ela vai proporcionar uma variabilidade individual. O que eu faço para compensar isso? Uso muitos indivíduos, porque quanto mais indivíduos eu tenho na minha amostra, mais ela vai representar o verdadeiro valor. Existe um local para selecionar essa amostra ideal para dividir esse erro padrão, né? Pois é. Eu tenho 200 milhões de habitantes no Brasil. Vou fazer um projeto de pesquisa, simulação. Qual seria a amostra ideal para diminuir o erro padrão? No caso, é simplesmente usar essa forma. Nesse caso, é simples. E no caso, por exemplo, da pesquisa de opinião, eles usam isso, então? Mais ou menos. É que não é exatamente esse desvio padrão. É uma abstração que a gente faz da variabilidade da proporção. Que aí seria a proporção estimada multiplicada por 1 menos a proporção estimada, e aí tirar a raiz quadrada disso seria o desvio padrão estimado daquele valor de proporção. Então, para cada parâmetro, a gente tem uma forma de chegar no N necessário para que o erro padrão seja pequeno o suficiente. Esse é um aspecto interessante da pesquisa médica, porque é uma questão que se faz sempre, né? Qual o N dessa amostra a ser avaliado? E para muitas vezes, consultas, orientando o trabalho de tese e com o concurso do bioestatístico, às vezes até uma discrepância, uma variação de interpretação daquele objeto de estudo. Pois é. Mas algumas ressalvas, deixa eu tentar fazer algumas ressalvas, porque isso, por mais simples que possa parecer, na prática ele é um tanto controverso. Então, a primeira ressalva, nem sempre a pergunta qual tamanho amostral, no fundo, seria a resposta para essa pergunta.
às vezes pode ser resposta para uma outra equação. Não seria essa a equação, a abordagem, para realmente chegar no tamanho amostral necessário. Porque depende da inferência. Se for uma inferência de estimação, seria dessa forma. Se for uma inferência do tipo comparação, aí é uma outra forma. Ou seja, eu tenho duas amostras ou mais amostras, eu quero comparar uma com a outra. Qual o tamanho de cada amostra? Aí já é um pouquinho a questão tanto quanto mais complicada. Segunda ressalva, e é o que a gente vai ver agora mesmo. Seria muito bonitinho, daria exatamente para a gente responder essa pergunta utilizando essa equação. Mas tem alguma coisa estranha nessa equação. O que eu precisaria saber para calcular o erro padrão? Eu acho que não o x elevado ali, mas o π, que é no caso o valor verdadeiro. Não só, na verdade, não é nem, nessa equação eu não estou usando o I. Eu estou usando uma outra coisa que eu também não conheço. O desvio padrão da população. O desvio padrão da população. Ou seja, parece que eu estou dando nó impimutável, né? Ou seja, para eu chegar no meu padrão, eu deveria conhecer o que eu não conheço. Olha só, para eu chegar no meu padrão da média, sem conhecer, obviamente, a média populacional, eu preciso conhecer o desvio padrão também. Caramba, eu queria conhecer a média, e para conhecer a média, eu deveria conhecer o desvio padrão, mas eu não sei nenhum dos dois, e aí o que eu faço? Para mim, eu começo a entrar em desespero. Então, sempre tem aquela questão de calma. Se não tem como usar o ideal, vamos usar o viável, que é possível. Tudo bem, na prática, a ideia seria essa. Se eu conhecesse a população, eu conheceria o sigma x. E aí teria a ideia de como se comportariam todas as minhas amostras. Na prática, o que acontece? A gente tem o caminho contrário. O que eu conheço é a amostra. E com base naquela amostra, eu quero tentar entender a população. Então, como é que a gente vai chegar nesse entendimento? Primeiro, vamos continuar nessa ideia desse caminho contrário. Conheço a população para chegar na amostra. Se eu conheço a tal da população, e supondo que ela é gaussiana, aí vem aquela questão da gaussianidade, o que vai acontecer? Sei em torno de que valor que essas minhas amostras vão resultar em x bar, todos esses x bar estão em torno do mi. E qual a variabilidade? Erro padrão. Calculei os dois, entre aspas, conheço a população. Como que vai se dar essa variabilidade, então? Eu tenho que alguns estão abaixo, alguns estão acima. Supondo que a minha população é gaussiana, essa distribuição dos x bar é uma distribuição gaussiana também. Isso é uma outra regalia da gaussiana. A função inversa de uma gaussiana é uma gaussiana. E aí o que vai acontecer é com base naquela curvinha que a gente viu antes, se eu tenho média e erro padrão nada mais é do que um desvio padrão, somo 1,96 desvio padrão, subtraio 1,96 desvio padrão e vou ter um intervalo que abrange quanto por cento de todas as minhas amostrazinhas? 95%. Cheguei no intervalo, mas esse intervalo é um intervalo ainda não muito prático, né? Não muito útil. É aquele intervalo de quais seriam as minhas amostras com base no conhecimento da população. Seria esse intervalo daqui. Os meus possíveis valores de x bar, extraídos dessas amostras todas, têm 95% de probabilidade de estar entre a média real da população mais 1,96 erro padrão e a média da população menos 1,96 erro padrão. Até aí tudo bem? Isso supondo que a nossa população era gaussiana. E se não for gaussiana? Aí a gente pode lançar mão, de vez em quando, daquele teorema do limite central. Vamos pegar o caso mais chato possível, que é o caso da uniforme, que a princípio seria o limite da não gaussianidade. Tá? Por enquanto vamos considerar assim, entre aspas, o mais distante do gaussiano sendo a uniforme.
E aí eu quero calcular o quê? Média de várias coisas uniformes. Mas média nada mais é do que uma soma dividido por n. Então média, no fundo, não deixa de ser uma soma. O que o teorema do limite central fala? Que a soma de coisas, independentes uma da outra, tende a uma gaussiana. E a gente viu até que a soma dos dados, contando que a gente tivesse 30 dados, pelo menos, já era praticamente uma gaussiana. Então a média dos 30 dados também seria já uma gaussiana. E aí o que vai acontecer? Mesmo que a população original, ou seja, a população dos dados, não seja por si gaussiana, ou seja, as minhas variáveis analisadas mesmo, individualmente, mesmo não sendo gaussiano, se eu faço a média de uma amostra com n pelo menos de 30, a média por si só já é gaussiana. A média acaba ficando gaussiana. E aí eu posso usar esse mesmo intervalo, porque esse 1,96 aqui, de onde que a gente tirou? Daquela curva gaussiana. Ou seja, isso daqui só vale se o meu x-barra tiver distribuição gaussiana. E aí a gente viu duas formas que o x-barra vai realmente ter distribuição gaussiana. Das duas, uma. Ou os indivíduos são gaussianos já, e aí seja 1, 2, 3, 4, 5 indivíduos, onde eu calculo a média, a própria média já vai ser gaussiana. Ou mesmo que os indivíduos não sejam gaussianos, se eu faço a média em muitos indivíduos, essa média já vai ser gaussiana. E aí eu continuo podendo usar esse mesmo intervalo. Então, isso aqui é mais poderoso do que a gente imagina. Não vale só para populações gaussianas, vale para qualquer população, contanto que o n seja razoavelmente grande. E esse número 30, que às vezes a gente acha que vem é cabalístico, né? No fundo ele vem daquela curvinha que eu mostrei para vocês. Somando 30 dados, aquela curva já é praticamente gaussiana.